Olá, começa aqui mais um Câmara Entrevista. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa TV Câmara, a mais esta edição em que conversaremos com o vereador Kleber Zuliani Carvalho. Ele está no seu primeiro mandato, então assumiu agora, nesse ano de 2021, faz parte do Progressistas e vai nos falar um pouco aí, principalmente da sua trajetória de vida, relembrar suas infâncias e falar aquilo que espera, aquilo que pretende enquanto vereador, relembrar aí também como entrou, como faz parte desse universo da política. Quero registrar principalmente que nós estamos aqui na Pousada do Sobrado, então dispensamos o uso da máscara, cumprindo, claro, naturalmente todos os protocolos desse momento em que passamos aí pela Covid-19, mas sem máscara por conta disso, por estarmos aí com afastamento e nesse ambiente aberto. E agradecer sempre a Pousada do Sobrado, tão gentilmente, com dedicação dos seus funcionários, aqui dos proprietários, enfim, liberando esse espaço para que a gente pudesse cumprir essa agenda com os nossos 17 vereadores, trazendo para você, principalmente esses vereadores que ingressam agora na Casa de Leis e que você precisa conhecer mais, saber o que pensam, como é que chegaram até este momento, e o nosso Câmara Entrevista tem esta finalidade. Por isso a gente conversa agora então com o vereador Kleber Carvalho. Tudo bem? Bom dia, Lara. Um bom dia especial aos ouvintes da TV Câmara. Parabéns pelo programa e por todas as realizações que vocês têm feito dentro da TV Câmara. Vamos lá então, vamos começar do início, né? Eu sou bagense porque Bagé, a Colônia Nova, fazia parte do município de Bagé quando eu nasci. Mas eu nasci aqui em Bagé, na Santa Casa, e logo que a mãe teve alta, voltamos para a Colônia Nova, onde os meus pais eram professores da escola Júlio de Melo, né? Meu pai e minha mãe, quando casaram, moraram um tempo com os meus avós, na casa dos meus avós, e logo que eles começaram a dar aula então no Júlio de Melo, como naquela época os professores moravam na escola, eles se mudaram para a escola e ali nós tivemos a nossa infância. Eu sou de uma família de 4 filhos, né? 3 homens e uma mulher, a última é a mulher. Moramos lá na Colônia Nova até os meus 8 anos e meio aproximadamente. Meus primos moravam muito próximos ali também. Meu tio Iraci, que tinha um engenho de arroz, morava próximo, e uma outra irmã da mãe também morava próximo. Então nós tínhamos uma galera de primos convivendo muito pertinho, assim. Todos os dias a gente se reunia para fazer arte, né? Coisa de guri, bodoque, caçada, brincadeiras, enfim, futebol. E essa parte da minha infância é uma parte que eu guardo muito viva na minha memória, uma parte muito especial, né? Aquela época que a gente não tem compromisso com nada e pode aproveitar o dia inteiro. Eu tive também uma irmã de criação que era filha de uns funcionários, de uns colaboradores de um tio que tinha lavoura de arroz, e ela foi morar com os meus pais para poder estudar. E quando eu nasci, ela já morava com o pai e com a mãe, e ela tinha aproximadamente 7 anos. E ela saiu da nossa casa para casar quando eu tinha 16. Então ela é quase como a minha irmã mais velha, assim. E das brincadeiras dos primos, o que mais a gente lembra é o futebol em dia de chuva, né, que a gente jogava no meio do campo, caindo nas poças d'água e se atirando nas poças d'água. Mas momentos assim inesquecíveis da vida da gente, esses momentos da infância. Até que idade mais ou menos isso, vereador? Até os meus 8 anos e meio aproximadamente. Ficou praticamente no interior? Sim, direto, sempre lá, sempre no interior. Os pais do meu pai moravam a 2 quilômetros da escola, e quando eu comecei a andar a cavalo, que eu ganhei um petiço, eu ia no petiço até a casa dos meus avós e ficava às vezes à tarde lá com a avó, para a avó fazer mate doce e fazer bolinho, enfim.
tinha essa coisa da campanha, né, que a gente vive muito livre, assim. Na época o movimento de carros era menor, muito menor, né? Caminhões infinitamente menor, então a gente saía ou a cavalo ou de bicicleta e os nossos pais nos deixavam ir com muita tranquilidade. E, vereador, essa relação de tradição, era uma tradição mais gaúcha, era uma tradição mais alemã? Não, por ser da colônia? essa mistura, né, do pai e da mãe, a minha mãe vem de uma origem italiana, né? Meus avós e meus tios muito ligados à agricultura, né? O vô foi o primeiro orizicultor do nosso município aqui a se instalar, porque teve um que veio e foi embora. E aí o meu vô veio e nunca mais saiu, né? Ele com os seus filhos. Prova está que eles vieram de São Cepé na época. Um dos tios, um dos irmãos da minha mãe, completou seus 15 anos tropeando de São Cepé para cá. Tu já viste falar aqui na região de Aceguá, no Paredão? O Paredão era lá na Maria Isabel, que se chamava uma localidade lá, perto da onde o Fernandinho tem propriedade hoje. Fernandinho, nosso amigo, colega aí. Sim. E eles tropearam, levaram, não me lembro agora quantos dias, mas ele cumpriu 15 anos na viagem. Imagina. Então vinha um trator com reboque e os mantimentos e os tropeiros trazendo um gado, ovelhas, enfim, para cá onde o meu avô se instalou. Então, pelo lado da mãe, eu trago toda essa parte do agricultor, né? De quem sempre lidou com a terra e produziu alimentos. Por parte do pai, o meu avô, aos 13 anos, saiu de casa para tropear, com 16 se alistou e participou de inúmeras revoluções que nós tivemos aqui no nosso Brasil. E numa das oportunidades que ele veio para Bagé, ele conta ainda que eles acamparam perto da onde hoje é o Hospital Militar, né? Aquela região ali onde é a Associação Rural, aquilo ali serviu de um dos primeiros lugares para acampamento do Exército. Foi quando meu avô veio para Bagé e eu não sei te precisar quando ele conheceu a minha avó. Mas isso nós estamos falando do início dos anos de 1900. O vô é de 1903. Então no início. Ele é de 1903. 20 e poucos, talvez. Provavelmente 20, 19, 20 aí, né? 21, não sei exatamente o ano. Mas foi aí que ele conheceu a minha avó, que os pais da minha avó eram de Candiota, ali, trabalhavam em Candiota. E o vô, então, seguiu mais um pouco a carreira militar. Depois ele parou, ele foi escrivão. Muito desses alemães da Colônia Nova tiveram as suas certidões emitidas por ele. Ele foi escrivão em Aceguá e depois ali na Colônia Nova. Então o fato de eles estarem na Colônia Nova não pela origem, sim pela questão profissional. Isto, ele foi primeiro para Aceguá, depois para a Colônia Nova. O meu pai veio para a Colônia Nova com 12 anos, moravam em Aceguá. E ele veio para a colônia com 12 anos. E ali se erradicaram. Então a minha origem do campo propriamente, o meu avô paterno nunca foi um grande produtor rural, muito pelo contrário. Ele foi pequeno produtor, tinha uma chácara ali na Colônia Nova, onde ele tinha os seus animais, evidente, né? Mas muito mais ligado a essa parte do trabalho como escrivão. Chegou a receitar homeopatia. Ele era um autodidata, né? Ele era um autodidata. O vô sempre gostou muito de ler, então sempre muito ligado a isso. E um pouquinho as leis, talvez por isso ele incentivou e influenciou o meu pai, que depois, já de adulto, né, foi fazer a faculdade de Direito e que me fez também, mais adiante, fazer a faculdade de Direito. Quando é que o senhor saiu, então, lá da colônia? Eu saí da colônia com
aproximadamente 8 anos, aí viemos para a cidade, viemos para Bagé, onde o pai e a mãe foram fazer um curso de aperfeiçoamento aí para poder melhorar até os seus salários, né, como professores. Eles lá na Colônia Nova davam aula da 1ª à 4ª série. Né? E aí depois eles vieram para poder lecionar 6ª, 7ª, 8ª, enfim. E eu vim e fui morar com os meus avós paternos já nessa oportunidade. Aí qual região da cidade aqui? Lá perto da Praça das Carretas. Fui aluno do Almirante Tamandaré, onde hoje está instalada a Brigada Militar, ali na Praça das Carretas. Aí morei um tempo com os meus avós, porque os meus pais moravam num galpão do avô materno, ali em frente ao Geteco, junto com os meus outros irmãos. E eu morava com os avós paternos. Eu tinha uma ligação muito forte com o meu avô paterno e morei um tempo com eles. Aí terminei a 3ª série, fiz a 4ª série e depois fui estudar no 15. Né? Continuei morando com eles enquanto meu pai construía a casa por onde a gente morou durante muitos anos, na Barão do Triunfo. Aí fiz a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries lá no 15 e o 2º grau fui fazer na Auxiliadora. Aí já sempre falava, pela ligação que eu tinha com a agricultura, né? Eu admiro demais o trabalho do meu tio, que tem agricultura, faz agricultura, desde que veio para cá. Trabalhei com ele e sempre dizia que eu ia fazer agronomia. Só que a agronomia em Bagé, ela faculdade particular. Sim. E era durante o dia. Sim, o dia inteiro. E na época que eu estava apto a fazer o exame, então, né, o vestibular, o pai e a mãe carregavam uma chia, como a gente diz aqui, né, bem grande, né, um aperto assim para manter a família e tal. E eu então resolvi fazer direito para estudar à noite e poder trabalhar durante o dia e ajudar o meu pai a custear a minha faculdade. Né? E foi o que eu fiz. Aí eu fui trabalhar na Super Tratores, né? De novo uma coisa ligada à agricultura. Fui trabalhar na Super Tratores e ali trabalhei por alguns anos. Quando recebi o convite desse tio, que eu admiro muito, um irmão da minha mãe, um homem extremamente trabalhador, reconhecido pelos colegas agricultores aqui na nossa região. Quem é ele? Hélio Zuliani é o nome dele. Né? Tranquei a faculdade de Direito e fui trabalhar com ele na lavoura. Aí ficava para fora de novo? Ficava para fora de novo. Trabalhei com ele durante 5 anos. Aí nesse meio tempo eu casei. A minha mulher engravidou da minha primeira filha. E eu resolvi, então, parar com a agricultura e terminar a faculdade de Direito. São 2 filhas que o senhor tem? Eu tive 2 filhas, a Mercedes e a Clara. Aí parei com a faculdade, com o trabalho lá de novo, lá na lavoura, com a agricultura, voltei para Bagé e terminei a minha faculdade. Antes mesmo de terminar a faculdade, eu fui convidado para trabalhar de novo na Super Tratores. Voltei a trabalhar na Super Tratores e terminei a faculdade. Montei o escritório na parte de cima do prédio, aí a Super Tratores me vendeu o estoque de peças, eu coloquei uma loja de peças e insumos agrícolas e começamos o escritório em cima, então na parte de cima do prédio, porque eu me formei junto com o meu irmão, Rinaldo. Né? Aí fazia as 2 coisas, advogava e... Na realidade, eu praticamente não advoguei. Eu assinei alguns processos junto com o meu pai e com o meu irmão, mas dava prioridade para a loja e para a questão agrícola. E isso aí me levou mais tempo numa coisa que eu sou um apaixonado, eu adoro, sou apaixonado pelo campo, pela agricultura. Essa coisa do cavalo é uma coisa
que enquanto a gente anda a cavalo, eu uma vez, já participando da diretoria da Associação Rural, comentei com o Rodrigo Moglia, que era o presidente, né, que muitas vezes a gente andando a cavalo, surgem ideias e coisas que a gente tem que ter uma cadernetinha no bolso para ir anotando, né? Porque aquilo traz uma paz e uma tranquilidade e que afloram coisas na mente da gente e que é muito bom. E o Rodrigo tinha, e por isso eu falei para ele, ele tinha que preparar o discurso de abertura. Não me lembro agora se foi de uma expofeira ou se foi de um simpósio da soja, mas ele depois me comentou, tu sabe, Cleber, que eu montei a cavalo e saí para o campo e comecei a anotar as coisas para fazer o discurso, realmente foi fantástico. Então, essa coisa do campo, a minha ligação com o campo é muito forte. É muito forte. Mas até então, ainda não como produtor, hoje o senhor é produtor. Sim. Eu fui empregado do tio, ajudava meu avô quando o avô tinha ainda a propriedade lá fora. Eu ainda estudando no 15 e depois na Auxiliadora, chegava finais de semana, assim, sexta-feira eu não via a hora de terminar a aula para eu pegar o primeiro ônibus que tinha para a colônia, que era logo depois do meio-dia. Às vezes eu saía com os livros para ir embora para ficar lá fora, lá no meu avô, ou no tio Hélio, ou então também nas férias no meu avô Ângelo, que era o pai da minha mãe. Então sempre adorei e sempre gostei e influenciei o meu pai a comprar um trator, roçadeira, arado, para a gente melhorar o campo. Então sempre fui muito ligado a essa parte do campo. Mas a pecuária propriamente dita, não muito, porque o vô tinha uma propriedade com um pouco de gado de leite ali, produzia um pouco de leite e mandava para Camal, né? E a minha ligação com a pecuária foi um pouquinho maior quando eu fui trabalhar com esse tio, com o tio Hélio, que ele já tinha uma pecuária mais extensiva, e aí eu tive mais ligação com a pecuária. Mas a minha ligação mesmo é terra e agricultura, né? Esse é o meu viés. E aí então paramos quando o senhor era empresário, e aí nesse vai e vem até que decidiu produzir mesmo, ter o seu espaço. Quando eu tive a loja, então, de produtos agrícolas, eu resolvi fazer uma lavourinha para mim. E aí tava com essa lavoura, uma lavoura lá pequena, na colônia? Aqui no município de Bagé. Tá. Aí eu também tive uma época de tentar desenvolver alguns implementos agrícolas, né? E numa oportunidade inventei uma máquina que eu apelidei de lambi-lambi. Inventou? Olha. Uma máquina que eu apelidei de lambi-lambi, que era para exatamente a gente usar um herbicida seletivo e passar nas pastagens ou no campo, tirando o que é maleza, como dizem os castelhanos, né? Ou as plantas invasoras. E nessa oportunidade, o seu Ernesto Correia da Silva, que foi um empresário que veio investir em Bagé, soube que eu tinha inventado essa máquina e me pediu para eu levar e apresentar a máquina para ele. Aí eu levei, apresentei e comecei uma ligação um pouquinho mais próxima com o seu Ernesto, e o seu Ernesto então me convidou para eu trabalhar com eles lá no Uruguai. Acabei indo para Lascano, um vilarejo próximo de Rocha, departamento de Rocha, lá no Uruguai. Fiquei lá 1 ano e meio trabalhando com ele. Voltei para atender a minha loja, porque eu acabei desassistindo a minha loja. Sim. Voltei, mas logo em seguida ele comprou umas áreas, ele é um grande investidor, e comprou umas áreas aqui próximo de Viteadeiro e colocou à minha disposição uma dessas áreas para que, se eu quisesse plantar nela, então estaria à disposição. E eu resolvi ir. E fui para Viteadeiro, ali próximo a Viteadeiro, na estância Sanga Funda, e ali eu fiquei durante 5 ou 6 anos produzindo arroz. Enfrentamos várias dificuldades de preço no arroz lá do Uruguai, seca,
de anos, por exemplo, que eu plantava uma lavoura de aproximadamente 300 hectares de arroz. Teve um ano que nós plantamos 46 hectares, porque não choveu para juntar água nas barragens. Isso é uma coisa que hoje a gente está enfrentando, né? Esse racionamento d'água um pouco aos volumes de chuvas que estão muito abaixo do normal. E aquele ano foi um ano em particular muito abaixo do normal. Bom, e aí fiquei um tempo plantando lá no Uruguai. Vim para uma área mais próxima da fronteira para poder ficar mais perto de casa. E com essa dificuldade que estávamos enfrentando no Uruguai, aí recebi o convite do então candidato à presidência da Associação Rural, Rodrigo Moglia, a fazer parte da diretoria da Associação Rural. Meu primo, Ricardo, ia fazer parte, enfim, vários amigos, né, iriam fazer parte. E eu recebi o convite e aceitei o convite do Rodrigo. E aí comecei a fazer parte da Associação Rural. Estando mais próximo... A gente está falando de 2018 por aí. Não, antes ainda. Antes. Na primeira gestão do Rodrigo. Ah, ok. Na primeira gestão do 16, Rodrigo, então, eu que acho. foi 2016, se não me falha a memória, então 2015, 16, né? Ali naquela transição. E até então não ouvi política? Não, porque não existia política. Não existia na sua vida existia. ainda. Vamos fazendo um ping-pong, claro, né? Isso. Mas... Aí o senhor veio para essa... Aí eu assumi junto com eles a diretoria e tinha ainda a lavoura lá no Uruguai, aqui na fronteira. E vem então a candidatura do Divaldo para prefeito. E aí nós fomos chamados, né, a dar um apoio para o Divaldo. E trabalhamos forte, toda a diretoria da Associação Rural trabalhou forte para que o Divaldo se elegesse. Divaldo eleito, aí sim começa a minha trajetória dentro da política. Já tinha lhe ocorrido política? Mas nesse ping-pong de política e agricultura, sim. Eu ainda adolescente, o meu pai, Anacleto Carvalho, foi presidente do Partido Progressista e foi candidato 2 vezes, na época ainda em que a Ceguá e Ilha Negra faziam parte do município de Bagé. E o pai foi candidato e na época várias pessoas diziam que ele tinha que se candidatar. Ele era na época presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural, da Copersul. E tinha uma ligação muito grande com toda a área rural do município de Bagé, que depois se emancipou e virou a Ceguá e Ilha Negra ainda, né? E foi candidato, mas não se elegeu. Não se elegeu. Na época, eu e meus irmãos, ainda adolescentes, éramos contra, né, a candidatura dele. Vai ter meter em política, essa coisa, né? Política, porque já existia aquela coisa de que política é sem vergonha. É quase que nem advogado que tem essa coisa, leva esse peso de que a maioria dos advogados não são tão corretos quanto deveriam ser. Mas tinha essa coisa da política e nós éramos contra a candidatura do pai. Então, a minha ligação com a política é lá dessa época. Não. Fica deitada aí, né? Aí, não, deu. Chega. E aí, voltando para a nossa época, trabalhamos então na eleição do Divaldo. O Divaldo se elegeu. Eram fortes candidatos a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a antiga SMOV, que era a Secretaria de Obras Viárias, né, do município, o nosso também progressista, Antenor Teixeira, e o Armando Otti. Como os dois acabaram não querendo muito assumir, o Divaldo liga então para o Rodrigo Moglia e pede para o Rodrigo Moglia
que o Rodrigo indicasse alguém da associação rural, ou algum agricultor, ou alguém ligado ao campo, né? Que ele indicasse então um nome para assumir a secretaria. Rodrigo e Favorino Colares então me chamaram para uma reunião, e nessa época eu estava trabalhando com agricultura ali na fronteira, ainda dentro do Uruguai. Sim. Né? Mas passando por uma dificuldade, porque a lavoura orizícola do Uruguai e também a soja no Uruguai, em função do câmbio e das exportações, vinha passando por um momento muito difícil, com uma remuneração abaixo do custo de produção, e nós vínhamos patinando. E aí eu já tinha a intenção de vir para o Brasil, já tinha inclusive feito uma lavoura pequena de soja do lado brasileiro. E o Rodrigo então me convida, ele e o Favorino, que eles precisavam, me convida não, me intimaram, né? Kleber, nós precisamos de ti para assumir a secretaria. O Divaldo pediu para a Associação Rural indicar um nome, e o nosso nome é tu. Eu achei que o peso era grande, que o fardo era grande, porque eu mais ou menos conhecia a secretaria de montar grupos de produtores da estrada que eu transitava, para a gente ir cobrar, na época, o Eduardo Mendes, que era secretário, né? Cobrar ações do Eduardo para dar uma melhorada na nossa estrada. Sim, é uma demanda muito grande, a comunidade cobra demais, veículos de comunicação todos, direta, né? Todos. Acho que é uma das que mais tem demanda, né? As demandas da cidade também são grandes, né? Mas a cobrança é muito forte. A cobrança do produtor rural é a estrada, basicamente é a estrada. Hoje o produtor rural está cobrando muito também ações da CE, né? Porque as redes estão sucateadas, estão velhas, já não atendem as demandas, e aí o fornecimento de energia está complicadíssimo. Se arma uma nuvem lá em Porto Alegre e cai a luz aqui, então... E para restabelecer dias, né? Leva dias para restabelecer. Quando chove, então, muito pior. Quando dá enchente nesses nossos arroios, muito pior. Mas a demanda por energia cresce a cada dia, porque a nossa região, com a agricultura, vem crescendo muito. A tecnologia chega e precisa Então, da tem energia. instalações de pivô central, tem bombeamento de água, tem novos silos e armazéns colocados, secadores sendo colocados, e a demanda é muito maior. Então hoje essa pedida é grande também por parte do produtor rural. E aí, conhecendo isso, quando chegou aquele convite, o senhor pensou, será que abraço isso ou não? Era realmente muito mais vontade de dizer não do que aceitar o convite, né? Mas também eu fico pensando e tenho isso comigo, que a gente tem várias missões para cumprir nesse plano terreno, né? E talvez essa fosse uma missão que não chega por acaso nunca, né? E que o convite a participar da Associação Rural, coisa que eu também nunca tinha participado ativamente, veio numa oportunidade em que logo em seguida chega mais esse convite, e eu tinha para mim de que aquilo era realmente um chamado e uma missão que eu teria que cumprir e passar por ela. Bom, e aí para chegar a vereador passou por essa condição de secretário, né? Pois é. Aí, então, isso nunca tinha lhe ocorrido também, nunca, o fato de ser vereador. Você falou que o fato do pai concorrer, para vocês adolescentes, não chegou muito bem, não, assim. E aí daí nunca na cabeça passou a questão de ser um vereador, por exemplo. E aí quando é que caiu a ficha, assim? Não, e PP sempre foi, o Progressistas, sempre foi o seu partido também? Sim, sempre foi. Sempre foi o meu partido, sempre tive ao lado do pai, dentro do Progressista. Filiado? Nunca filiei. Filiou por conta de... Filiei por conta do convite para assumir a secretaria. Como a secretaria estava já no projeto de governo do Divaldo, a secretaria ser assumida pelo Partido Progressista, eu e o Rodrigo, que também não era filiado, nos filiamos ao Progressista, e aí então eu assumi a secretaria.
Certo. Para a gente agilizar o nosso tempo aqui, esse seu período na secretaria, o senhor considera como positivo? O senhor saiu satisfeito? Tem vontade de voltar para a secretaria e cumprir alguma outra meta que tenha ficado para trás? Eu tenho para mim que o que eu tinha que fazer dentro da secretaria eu fiz. Eu assumi a secretaria num período de muita dificuldade, de muita carência. Fiz o que eu pude, dei tudo que eu tinha do meu potencial. Eu acho que eu coloquei dentro da secretaria. Acabei deixando de lado as minhas coisas, né? Quase que a gente paga para trabalhar. Eu tive que contratar e pagar melhor os meus funcionários, porque eu não iria estar presente. Eu lembro que quando o Divaldo conversou comigo, ele disse: não, Kleber, a secretaria tu cumpre o teu horário pela manhã lá e de tarde vai cuidar das tuas coisas. Mas acaba que não é assim, né? Não tem jeito, não tem como. Pessoa que tem compromisso também, não né? Não tem como. A gente deita pensando na secretaria, resolvendo problemas da secretaria, questões da secretaria, e amanhece e anoitece com elas. E a gente tinha no caso do secretário de obras rurais aí, nós temos aquele produtor que deita tarde, que é o que vem para a cidade e acaba deitando tarde e te demanda às 11 da noite. Tá? E tem aquele produtor que mora na campanha e que levanta cedo e que sai cedo para trabalhar e de madrugada te demanda. Então, e que o senhor, como secretário, tem que atender os dois. E tinha que atender os dois. Então, o meu período na secretaria, e casualmente nós estamos muito próximo do que eu considero a maior e a melhor obra que nós conseguimos fazer dentro da secretaria, que foram os 2 aterros das pontes que estão aqui atrás da Pousada do Sobrado, né? Do Corredor das Tropas, que liga ali a Balança Santa Tecla, que realmente essas foram talvez uma das maiores missões que o Divaldo me pediu e que nós conseguimos deixar habilitada dentro do período que tivemos à frente da secretaria, e que sem dúvida nenhuma foi esse período que eu tive dentro da secretaria que me levou a estar hoje vereador. Eu não pensava, nunca pensei em concorrer, mas estando filiado, sendo convidado pela então vereadora Sônia Leite, que concorreu, e nós fizemos parte da executiva que concorreu junto com ela a ser presidente do Partido Progressista. E aí então, vindo participar mais, né, do Partido Progressista, isso sim foi o que me levou a me candidatar e estar hoje vereador, também por um pedido da presidente Sônia Leite, que disse: Kleber, eu vou encerrar minha carreira como vereadora e nós no partido precisamos de gente para dar continuidade aos trabalhos dos progressistas, ao meu trabalho. E aquilo foi mais do que um convite, foi quase uma convocação, né? E a campanha foi fácil? E eu, como bom soldado, né, abracei. A campanha foi fácil, vereador? Não, a campanha foi uma campanha bastante difícil, porque eu não tinha know-how, né, nessa questão. Das várias campanhas políticas que tiveram por aí, eu apoiei, por exemplo, sempre, desde que eu tinha a loja em Bagé, desde que eu tinha a Agroforte aqui, eu apoiei o candidato Afonso Ram a vereador na primeira eleição dele, mas aquele apoio de colocar faixas na frente da loja, colocar adesivo no carro, pedir esporadicamente algum voto, né? Mas não estar numa campanha sendo candidato. É mais difícil falar de si do que pedir para outro? É bem mais difícil. É bem mais difícil. Até porque eu não gosto muito de pedir, né? Então, bem mais difícil. Oferecer o trabalho para a comunidade, na verdade, seria isso, né? Realmente. Mas, de qualquer forma, é mais difícil. É bem isso, é estar disposto a trabalhar pela comunidade e colocar isso para a comunidade. E foi uma campanha que eu tive vários colaboradores da minha campanha que
por admirar o meu trabalho dentro da secretaria, me apoiaram e me ajudaram. Então, eu não gostaria nem de nominá-los, porque seria muito extenso e eu poderia deixar alguém de fora, mas devo muito a eles, aquelas pessoas da secretaria que sempre estiveram junto comigo. Eu enquanto secretário, sempre fui muito de uma frase que diz que os conselhos, eles influenciam as pessoas, mas os exemplos arrastam as pessoas, né? E sempre procurei dar exemplo, sempre procurei ir à frente, sempre procurei estar junto com eles. Você procurou ser um líder, não um chefe. Isso, realmente, acho, sempre dei muito valor a isso, né? E hoje, como vereador, o senhor tem uma grande conquista, que é uma pauta que o senhor já vinha falando, que é a questão de metade do valor que o produtor rural demanda para o município em impostos seja revertido para ele mesmo através do Fundo Rural, né? Exatamente. Isso já é uma vitória. Para mim, uma grande vitória. Para mim, uma grande vitória. O meu intuito, já quando eu entrei, era para ter como esse primeiro projeto discutido com o executivo, obviamente, né? Trabalhado com o prefeito Valdo, porque isso já tinha sido demandado em 2017 pelo vereador Antenor Teixeira, uma lei que vem originariamente de Uruguaiana, que foi o primeiro município a implementar a lei do Fundo Estradas, que num dos seus incisos coloca que parte do imposto que o produtor paga se fosse revertido ao fundo, para que este fundo, administrado também por produtores, né, pudesse ter a participação efetiva do produtor, onde colocar esse recurso. Então, realmente foi uma grande conquista. O prefeito Valdo entendeu que era uma oportunidade do produtor estar mais junto e participando mais das dificuldades da gestão, e conseguimos aprovar por unanimidade a lei dentro da Câmara e obter a sanção do prefeito. Como é que o senhor está vendo a Câmara de Vereadores hoje, o atual momento, esses primeiros 6 meses, né, de Câmara de Vereadores, a sua expectativa? Porque para o senhor é relativamente novo isso, né? Não, relativamente não, é extremamente novo. Extremamente novo. É extremamente Ainda novo. que como secretário, esse ambiente legislativo é novo. É novo, porque a minha participação enquanto secretário com o Legislativo foi muito pequena, né? Eu, enquanto secretário, eu recebia algumas demandas dos vereadores, mas eu nunca fui de ir lá para dentro da Câmara, assistir sessões, nunca fui de estar junto, mesmo tendo a Sônia Leite e tendo o Antenor lá dentro da Câmara. Eu nunca fui de querer estar lá para ver como é que era o dia a dia dos vereadores. Não, porque eu não tinha, assim, ó, o mínimo. Não fazia parte da sua vida, não do seu fazia pensamento? Parte do meu mundo, do meu plano. E o senhor se sente confortável hoje ali? Eu estou confortável. Eu acho que eu tenho muito para dar para a população. Espero e gosto muito de ser demandado, né? Apesar da gente ter, às vezes, algumas ideias, né? Quando a gente é demandado, a gente fica mais provocado a trabalhar. Então, me sinto sim confortável. Acho que é um período de aprendizado, né? Ainda esses meses que a gente vem trabalhando como vereador, é um grande aprendizado. Temos muito que aprender e o nosso futuro a Deus pertence, né? Eu estou vereador, não tenho planos ainda para o futuro político. Já ia lhe perguntar. Não tenho planos para o futuro político, pretendo... Mas é uma pessoa de coragem. Se surgir, se isso acontecer... Não, eu nunca fui de
Eu nunca fui de fugir à luta, né? Sim. A gente vê que quando as situações vêm, o senhor abraça, então... Se ela vier e se realmente o meu caminho for para seguir essa trajetória política, vamos enfrentar e vamos dar o nosso melhor, né? O que é o mais difícil na política, para o senhor que não vem desse meio? Lara, muito difícil na política é toda essa negociação que tem que ser a gente tem que estar sempre convencendo e negociando, né? Nós vivemos um momento político um pouco diferente, eu creio, e seremos, e faremos e seremos parte dela. A política, ela tem que mudar. A política, e eu tenho dito muito isso para os vereadores, que nós estamos na Câmara de Vereadores como vereadores para legislar, né? Ao longo dos anos, os políticos foram colocando a população numa situação em que a população vê no vereador aquela pessoa que pode conseguir um bueiro, que pode conseguir uma janela, que pode conseguir um saco de cimento, que pode conseguir inúmeras coisas, um sacolão, e a gente ali é demandado toda hora. O senhor já sentiu isso? Já senti isso, e a gente é demandado toda hora para isso. Nós temos que mudar esse perfil. Acho que temos que mudar muito mais ainda. Essa rivalidade política e essa política partidária e extremista tem que mudar. Hoje isso é forte dentro da Câmara? Hoje isso é muito forte. O senhor acha que às vezes ali na tribuna, no andar da própria sessão, as coisas se perde um pouco o foco ou não? Eu tenho que... já tivemos algumas oportunidades em que elas perderam o foco. E a nossa causa é comum, né, estando dentro da Câmara, independente de partido, e eu luto e lutarei muito por isso. Agora mesmo eu estou tentando uma agenda em Porto Alegre para fazer essa agenda junto com o Lelinho. Eu noto isso, a gente acompanha as sessões, a gente nota que o senhor transita bem entre todos os partidos ali, é solidário com a bancada feminina, o senhor tem essa preocupação de ser humano também, além de político partidário? Eu acho que isso é uma obrigação de todos nós que estamos ali, Lara. Isso é uma coisa que, se a gente conseguir a mínima diferença nisso e nos tratarmos dentro da Câmara, porque eu, sinceramente, eu não gosto daquela coisa de ali dentro tu ter a rivalidade política e sair na rua e abraçar. Eu não gosto disso. Se eu abraço ali dentro, eu abraço na rua, e se eu não abraço ali dentro, eu não abraço na rua. Então, eu busco... Senão vira teatro. Senão vira teatro. E eu não fiz curso para teatro. E nem quero fazer. Então, eu tenho pregado isso a todos os vereadores, de que nós temos que ser ali dentro as pessoas que nós somos fora. E se nós conseguirmos minimamente mudar esse perfil do político, nós estaremos transformando a política. Nós estaremos transformando a política. Nós precisamos fazer com que a política termine um pouco essa disputa partidária. E pior que isso, essas coisas radicais, essas brigas extremistas, né, que são viés muito dos partidos. Do que se não é a favor, necessariamente é contra, e nem sempre porque é assim, né? aquela premissa de que se há governo, sou contra, isso tem que deixar de existir. Se há governo, nas coisas boas temos que ser a favor. E nas coisas que não são boas temos que ser contra. Hoje o senhor é uma bancada de situação. O senhor consegue subir na tribuna, por exemplo, e apontar algum erro do governo? Eu não tenho a menor dificuldade nisso. A menor dificuldade nisso. Eu sou base de governo, mas é o que eu acabei de te dizer. Se eu enxergar alguma coisa que eu veja, e por eu ter participado do executivo,
tem muitas coisas que se faz e que a população num primeiro momento diz, não, isso é contra a população, e que eu, por ter estado no executivo, sei que não são, sei das dificuldades que o executivo tem, então você é a favor do governo. Se eu enxergar alguma coisa que é a favor do governo, mas contra a população, eu vou ser contra o governo. O senhor vai se posicionar? Eu não tenho a menor dificuldade nisso, E assim, ó, a partir do momento que, por estar no governo, fazer parte do governo, o governo quiser impor alguma coisa, eu deixo de ser governo. Porque nós estamos, e eu imagino que eu esteja nesta missão de vereador para lutar pelo que é certo, para lutar pelo que é correto. Isso é uma coisa que eu trago de berço. E o senhor se aconselha com alguém nessa medida do certo e do errado? Daqui a pouco, às vezes, as coisas podem, só como uma dúvida, assim. Olha... Ou o senhor é muito decidido? No... Eu tenho a minha opinião formada. O senhor divide, às vezes, com alguém? Mas em coisas que eu tiver dúvida, eu tenho a quem recorrer, né? Pessoas com mais experiência, pessoas com um perfil parecido com o meu, né? Eu tenho a quem recorrer. Mas até agora eu tenho as minhas posições e é como eu te disse, eu não gosto do extremismo. Seja ela qual a causa que for, eu nunca vou ser aquele que é extremamente radical com determinado assunto. Então, a minha trajetória política, ela iniciou há pouco. Claro que a gente, às vezes, esquece, né? Mas dentro da Associação dos Agricultores, por exemplo, dos arrozeiros, a gente fez política lá dentro, né? A gente teve algumas políticas lá dentro, lutando por algumas causas. Só que é diferente aquela política que a gente fazia. Que estava todo mundo com o mesmo... Exato, puxando, geralmente puxando para o mesmo lado, né? Geralmente puxando para o mesmo lado. Sim. Essa política que a gente dentro da associação rural sempre fez também, buscando o executivo, lutando pela classe, enfim, se fez política. Mas é uma política de maneira diferente de estar vereador, estar na Câmara, né? Então, o que eu deixo como recado, assim, Sim. é de que a população entenda e busque entender a real função dos vereadores, né? E que demande, sim, todos os vereadores. E agora não importa quem votou, região que votou mais no senhor, não, região exatamente. Que votou menos. O senhor não pensa nisso. Exatamente. Chega uma demanda lá da comunidade, não importa se a região X das Palmas, por exemplo, não é um seu reduto eleitoral seu. Agora isso não importa mais. Muito pelo contrário. Lá nas Palmas, por exemplo, eu tenho uma obra que o acesso ao Rincão do Inferno, a gente já passou por quantos governos, né? E nunca ninguém teve a coragem e a iniciativa de fazer uma obra que, dentro do meu exercício enquanto secretário, nós conseguimos um trator de esteira do Estado, passamos por uma dificuldade enorme para chegar com esse trator de esteira lá, mas fizemos, né? Eu, nas urnas da região da campanha, nas urnas que estão na campanha, eu fiz apenas 3 votos. E se chegar a demanda de lá, tá tudo certo. Mas não vai ser por isso que eu vou deixar de lutar por eles. Tá bem. Vereador, nosso tempo já super estourou, né? Quero agradecer muito a sua presença. O senhor deixar então a mensagem final aí, a gente deseja sucesso nessa sua caminhada. Os primeiros 6 meses, tem mais 3 anos e meio pela frente, mais uma vida também na política, né? E as suas expectativas com certeza são as melhores. E o senhor já deixou o recado também, né? Ou procurem e levem as demandas da comunidade para o senhor trabalhar, né? A mensagem que eu deixo é essa: as portas do gabinete estão sempre abertas a toda a população. Estou ali a serviço do povo bagiense. Gostaria de dizer que eu também tenho as minhas coisas para fazer e que eu vou me dividir entre o tempo
de vereador e o tempo de agricultor Kleber Carvalho, mas jamais deixarei de atender as demandas da comunidade. Vereador, mais uma vez, muito obrigado, sucesso, viu? Muito obrigado. Muito bem, ficamos por aqui com o nosso Câmara Entrevista. Agradecemos muito a todos os nossos colegas da TV Câmara, né, que sempre proporcionam que a gente tenha aqui esse espaço, aos vereadores que passaram por aqui, a Posada do Sobrado, sempre tão gentil, abrindo as portas aqui para a nossa equipe da TV Câmara e a você que nos assiste e nos acompanha aqui na TV Câmara. Então, um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.